Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de abril. Eu comecei o mês lendo A Faca Sutil, do Philip Pullman. Esse daqui é a continuação da Bússola de Ouro, então eu não posso falar muito o que aconteceu aqui pra não dar spoiler, mas em especial eu quero dizer que aqui aparece um personagem novo que acaba acompanhando a Lyra nessa aventura. E foi bem interessante descobrir coisas sobre esse personagem que é um mistério pra ele também durante o livro, mas de resto eu achei o livro bem ok. Eu acho que eu gostei mais do primeiro livro do que desse. E apesar de ser uma história com muitos elementos de fantasia, eu não gosto muito da forma que esses elementos são apresentados na história. Eu acho que a construção desse universo é feito de uma forma muito rápida, onde as coisas são jogadas e tudo parece meio vago pra mim. Acontece tudo de uma forma muito frenética e às vezes eu até me sinto perdida na história. Por ser uma fantasia bem rica, eu pensei que eu ia me conectar mais durante a leitura, mas não é isso que tá acontecendo. Eu acho que se eu não tivesse já o último livro, talvez eu desistiria da leitura, mas como eu tenho ele aqui, eu vou ler a trilogia até o final, mas eu acho que eu vou acabar lendo ele sem muitas expectativas. Eu também li outra fantasia esse mês, que é A Caçadora de Dragões. Esse daqui é o primeiro livro de uma série. Nesse universo, humanos e dragões são inimigos e a protagonista do livro é uma caçadora, matadora de dragões. Ela é filha do rei e quando ela era criança, ela foi responsável por atrair o mais temível dos dragões, causando a morte de muitas pessoas e deixando a cidade totalmente queimada. E agora, no começo do livro, ela recebe a missão do pai dela de ir atrás desse dragão e matar ele. Eu achei a mitologia desse livro maravilhosa, toda a história envolvendo os dragões é incrível, gente. A história por trás deles e o quanto as histórias são importantes para os dragões traz um simbolismo muito lindo durante a construção desse livro. E por causa disso, o livro acaba sendo dividido de uma forma bem legal também, porque entre capítulos nós temos essas partes dedicadas às histórias e lendas desse universo. E isso torna a leitura mais cativante e fácil de se envolver, foi uma das partes que eu mais gostei. Então eu acabei gostando bastante do livro. Ele lembra também como treinar o seu dragão em muitas partes e eu adoro aqueles filmes. E isso acaba deixando a leitura bem divertida e a personagem principal também é muito interessante, porque ela acaba descobrindo coisas sobre ela mesma e é muito legal você acompanhar a trajetória dessa personagem, vendo a conexão que ela tem com esse mundo e essa mitologia. O outro livro é com outra personagem, então aqui nós temos a história dela bem amarradinha e com um final lindo e emocionante. Outra continuação de série que eu li esse mês foi Fazendo Meu Filme 2, Fanny na Terra da Rainha, da Paula Pimenta. E a história continua incrível, gente. É aquele romance adolescente bem divertido e fofo de acompanhar. O ponto-chave dessa série é a protagonista. Eu gosto bastante da Fanny, é uma das personagens mais legais que eu já li. E eu acabo me envolvendo bastante com os sentimentos dela durante todo o livro. É muito legal essa sensação de você se conectar com a personagem, você aproveita bastante a leitura e é isso que eu sinto lendo essa série. A Fanny me conquistou muito com o seu jeito divertido e com os seus dramas também. Eu não vejo a hora de ler o próximo livro. E já vou avisando que quando eu terminar essa série, eu vou ler a outra série da Paula Pimenta, que é Minha Vida Fora de Série, que eu acho que eu vou gostar bastante também. E eu li também Matéria Escura, que é um dos meus livros que eu escolhi daquela lista de 12 livros para ler em 2019. Esse livro é uma ficção científica que envolve a questão do multiverso. O nosso protagonista é o Jason, ele é um professor de física, ele é casado e tem um filho, até que um dia ele é raptado e drogado e quando ele acorda, a vida dele está completamente diferente do que era. E ele fica naquela angústia se tudo aquilo é real e como que ele faz para voltar para aquela realidade dele. Que livro sensacional, gente. O mais legal é que ele tem ação do início ao fim. O livro começa de uma forma bem frenética, nem o personagem nem o leitor tem sossego depois que a história começa. Acontece uma coisa atrás da outra, o personagem passa por muitas coisas durante o livro que você chega até a ter dó dele. A história exige muito do personagem, aquilo de você acompanhar até onde
ele é capaz de ir para conseguir aquilo que ele quer. E isso é incrível durante a leitura. Então eu gostei muito desse livro, além dele ter uma tensão e um suspense muito bom também. E o livro traz uma questão científica no qual eu particularmente gosto muito e muitas vezes me pego pensando nisso. Questionamentos de como as nossas decisões acabam interferindo no nosso futuro. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente em algum momento na minha vida, como que ela seria agora? Eu gosto muito disso e o livro traz muito dessas reflexões. Algumas até que eu nunca tinha parado para pensar também. Eu recomendo muito esse livro para quem nunca leu ficção científica e tem interesse em começar. Eu acho que esse daqui é um bom começo para ler esse gênero. E eu li também uma HQ esse mês que é Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. É aquele livro que te enche de orgulho porque nós temos várias historinhas de mulheres que fizeram parte de conquistas históricas feministas durante todos esses anos, que seriam o direito à educação, o direito ao voto, independência financeira, igualdade no mercado de trabalho, o uso de contraceptivos e muitas outras coisas, montando um panorama completo dessa nossa luta. E tinha muitas coisas desconhecidas para mim, então eu literalmente aprendi mais sobre a nossa história em menos de uma hora e de uma forma bem leve e divertida. E esse é o propósito dessa HQ, além de nos mostrar o que ainda precisa ser conquistado. Ele é um livro perfeito para crianças e adolescentes, eu acho que deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas. Eu amei demais ter recebido esse livro, eu gostei bastante da simplicidade em que as coisas foram contadas e também as ilustrações e as cores utilizadas aqui são lindas demais. E eu li também nesse mês 1 milhão de finais felizes do Victor Martins. Nesse livro nós temos o Jonas, ele é um aspirante a escritor. Ele tem muitas ideias para histórias, porém dificilmente ele escreve alguma e muito menos conclui essas histórias. Ele trabalha em uma cafeteria com uma temática espacial, ele é gay e de uma família muito conservadora, com uma mãe bem religiosa. E um dia ele conhece um menino na cafeteria que inspira ele a escrever uma história de piratas gays. Esse livro, assim como Fazendo o Meu Filme, tem aquele romance adolescente bem divertido e fofinho de ler. E o Jonas foi um outro personagem que eu gostei bastante. Ele tem uma personalidade divertida e insegura ao mesmo tempo. E eu até me identifiquei com ele em algumas falas que tem aqui no livro. Então foi um livro no qual eu acabei me envolvendo bastante. Tem algumas partes durante o livro que conta a história que o Jonas está escrevendo dos piratas gays. É uma história de fantasia, bem divertida também. Isso me lembrou muito Fangirl, da Rainbow Rowell, que é outro livro que eu gosto bastante. Eu não sei se o Victor se inspirou nesse livro para escrever esse, mas eu achei bem parecido. Então, se você gosta de Fangirl, provavelmente você vai gostar desse livro também, ou vice-versa. É um livro bem leve, porém ele também traz uma carga mais dramática envolvendo a família do Jonas, e eu achei isso bem interessante de ler. E outra coisa que eu gostei bastante do livro é que ele fala também sobre amizades e como nós nos afastamos de alguns amigos sem motivo algum. E isso sempre aconteceu comigo e é outra coisa que eu acabei me identificando com o Jonas também. O romance é muito fofo também. Eu acho que eu gostei mais desse livro do que 15 Dias. Inclusive, tem uma ligação entre os dois livros que eu achei bem legal. Eu acho que o Victor deveria continuar com essa ideia de escrever livros fofos e depois interligar os seus personagens em um mesmo universo de fofura. Daí, finalmente eu terminei A Libélula no Âmbar, que é o segundo livro da série Outlander. E se vocês acompanham os vídeos aqui no canal, por isso se inscrevam, gente, para não perder nenhum vídeo. Vocês já devem estar sabendo que eu não gostei desse livro e a série, no geral, acabou me decepcionando. O grande problema é que eu comecei essa série esperando fantasia, mas os livros não entregaram isso. Eles são muito mais históricos do que fantasiosos e tem muito romance também, que eu acho que acaba sendo o foco principal. E nesse segundo livro, ele até que começa de uma forma bem interessante, que eu gostei e fiquei bem intrigada em descobrir como que chegou naquilo. Porém, depois que a narrativa volta ao normal, depois dessa primeira parte, eu achei que o livro ficou bem enrolado e chato. Tirando o início e o final do livro, o meio dele todo é muito enrolado e muito desgastante de ler. Principalmente se você levar em conta que ele tem 1000 páginas, o meio dele é muito grande, eu não aguentava mais,
eu só não vi a hora de terminar o livro. E por pouco eu não acabei abandonando ele pela metade, eu continuei porque eu tava lendo com outras pessoas aqui na nossa leitura conjunta. O final do livro é bom, mas não foi o suficiente para salvar ele para mim e me deixar com vontade de ler os próximos livros, então, gente, eu abandonei essa série. Outra coisa que me incomoda muito é que Outlander tem muitas cenas de estupros e eu não gosto de ler essas cenas. Eu não gosto de ler as cenas de sexo também, que tem bastante no livro. E eu não gostei do Jaime, que é um personagem que a maioria das pessoas gostam muito. Então Outlander não foi feito pra mim, eu não encontrei nada que eu queria nesses dois livros e eu acho melhor não gastar o meu tempo pensando o que eu vou encontrar nos próximos. Porque, gente, é uma série muito longa e os livros são muito longos também. Eu também li A Paciente Silenciosa, que é um thriller psicológico maravilhoso que eu recebi na caixinha do VIB do grupo editorial Record. Aqui nós temos a Alicia, que é uma pintora bem famosa, e ela mata o seu marido aos 33 anos. E depois disso ela nunca mais falou nada e por conta disso e também por ela ter tentado se matar, ela acabou sendo internada em uma clínica psiquiátrica. Mas quem narra esse livro é o Theo, ele é um psicoterapeuta e ele acredita ser o único capaz de ajudar a Alicia e entender também tudo o que aconteceu com ela. E por aí a história anda com muitos mistérios e muita manipulação, porque você, leitor, acaba sendo manipulado durante essa leitura. Eu achei o livro sensacional e o final dele acabou me impressionando bastante, então eu favoritei ele. E se você quiser saber mais sobre como foi a minha leitura, tem resenha aqui no canal. O vídeo vai estar aqui nos cards se você ainda não assistiu. E eu fechei o mês com chave de ouro, porque eu li Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Foi a minha melhor leitura do mês, eu favoritei esse livro. Nesse livro nós temos a Lily, o pai dela acaba de falecer e ela foi responsável por fazer aquele discurso fúnebre no funeral dele, onde ela tinha que falar coisas boas sobre o pai, mas ela acaba não encontrando nada de bom para falar dele. E depois desse evento polêmico, ela acaba conhecendo o Riley, que é um neurocirurgião que também está passando por um dia difícil. E no começo do livro, a Lily também começa a rever os seus diários de adolescente, onde ela escrevia em formas de carta para Ellen DeGeneres, que é aquela apresentadora no qual ela era muito fã. E nesses relatos do diário a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o passado dela, que envolve um garoto sem teto no qual ela resolve ajudar. Eu não vou falar mais nada sobre a sinopse do livro, inclusive eu recomendo que vocês não leiam, porque ela fala muito mais do que eu falei agora. Quando eu fui ler esse livro, eu só sabia que ele era um dos melhores livros da Colleen Hoover e que ele tratava de violência doméstica. E isso não é spoiler, gente, é um fato muito importante que você deve saber antes de ler esse livro, até porque se tiver alguém que não se sente bem lendo sobre isso, deve ser avisado antes. Mas eu recomendaria esse livro para todo mundo ler. Eu acho que todo mundo deveria conhecer esse livro, porque além dele ter uma história incrível, eu acho que ele é muito necessário. O objetivo que a autora tem com esse livro é muito importante, além de que ela trouxe experiências dela mesma para a construção dessa história. Então, quando você lê a nota dela no final do livro, você percebe o quanto ela entregou um pedaço da sua história na construção desses personagens. E isso é maravilhoso, gente. Eu me emocionei bastante lendo esse livro. Eu me envolvi bastante com os sentimentos da Lily. Quando eu comecei o livro, eu não conseguia parar de ler. Eu acho que o livro mexeu comigo de uma forma inexplicável. Eu estou até hoje pensando nesse livro. Apesar de ser uma ficção, a história desse livro é muito realista e ela traz a mensagem certa. A autora não quer causar, ela não quer trazer aquele baita plot twist. Ela quer retratar a realidade de mulheres que passam pela violência doméstica, o quão difícil é sair dessa situação e o quão difícil são os sentimentos e angústias que se passam na cabeça dessa mulher, mesmo ela sabendo de forma clara o que deve ser feito. Gente, esse livro é sem defeitos pra mim. Eu gostei muito dessa leitura. É um dos melhores livros que eu li esse ano. Com certeza é um dos melhores livros que eu li na minha vida. E eu repito que todo mundo deveria ler esse livro, não importa se você gosta de romance ou não. Esse livro é importante, você não vai se arrepender de ler. E tem 3 leituras que estão em andamento que eu vou mostrar rapidinho pra vocês. O primeiro ainda é O Olho do Mundo, que é o primeiro livro da Roda do Tempo. Eu pensei que eu ia ler mais desse livro, mas eu só cheguei em 20%. Eu não sei porquê, mas eu tô meio que deixando ele de lado, mas é porque eu acho que eu vou demorar muito pra ler ele, não porque a história é ruim. E eu li 20%
20% também de O Destino de Tirlin e aproximadamente 20% de O Rei Demônio. Eu vou dar continuidade dessas duas fantasias agora esse mês. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras. Me conte se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler algum. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se você for comprar algum desses livros, aproveite para comprar com os links do canal que eu deixo na caixa de descrição. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!